Ele perdeu parte do corpo ainda criança, mas nunca perdeu a voz que sustentaria um país inteiro. Esta não é a história de um ídolo, é a história de alguém que transformou dor em permanência e silêncio em eternidade. Cachoeiro de Itapemirim ainda despertava quando o dia começava a clarear. As ruas simples, o cheiro de café recém-passado escapando pelas janelas, o som distante do rio acompanhando a rotina de uma cidade que parecia pequena demais para sonhos grandes. Foi ali, no interior do Espírito Santo, que um menino chamado Roberto aprendeu cedo que a vida não pedia licença para mudar de rumo. Roberto era inquieto, cantava antes mesmo de entender o que era música. Batucava nas mesas, imitava vozes no quintal, transformava qualquer silêncio em melodia. A mãe observava com atenção, orgulhosa, mas também preocupada. Naquela casa simples, talento não pagava contas ainda. O pai, homem prático, acreditava no trabalho duro, no chão firme sob os pés. Sonhos eram bonitos, mas frágeis. A infância seguia comum até o dia em que tudo se partiu. Era uma tarde clara. Roberto, ainda criança, brincava perto da linha do trem, um hábito perigoso que ninguém imaginava terminar em tragédia. O apito ecoou tarde demais. Houve gritos, correria, um impacto seco e depois, o silêncio absoluto. Um silêncio pesado, desses que não pertencem à infância. Quando acordou, o mundo já não era o mesmo. O hospital cheirava a éter e medo. A mãe segurava sua mão com força, tentando ser firme, enquanto o coração desmoronava. O médico falou baixo, escolheu palavras difíceis, evitou olhá-lo nos olhos. Roberto havia perdido parte da perna. Não era apenas um ferimento, era uma marca que o acompanharia para sempre. Nos dias seguintes, a dor não vinha só do corpo. Vinha da pergunta que ninguém ousava responder. E agora, para um menino que corria, pulava e sonhava alto, o futuro parecia ter sido arrancado junto com aquele pedaço de si. Você vai andar de novo, dizia a mãe, repetindo como um mantra, mais para si do que para ele. Roberto acreditava nela. Precisava acreditar. A recuperação foi lenta, cheia de noites mal dormidas e silêncios constrangedores. As outras crianças olhavam diferente. Algumas tinham pena, outras curiosidade. Ele sentia tudo, guardava tudo. E, sem perceber, começava a transformar aquela dor em algo que não sabia nomear ainda, mas que um dia chamaria de canção. Foi nesse período que a música deixou de ser brincadeira. Ela virou abrigo. Sentado na beira da cama, com um rádio antigo ligado baixo, Roberto ouvia vozes que pareciam entender o que ele sentia. Cantores que falavam de amor, perda, esperança. Ele fechava os olhos e, por alguns minutos, esquecia a perna, o acidente, os olhares. Ali, era inteiro. O pai, observando em silêncio, começou a mudar. Aquele menino, que não reclamava, que enfrentava a dor com dignidade, tinha algo diferente. Não era fraqueza, era força contida. Se é isso que você ama, disse um dia, com a voz contida, faça direito. Não era um incentivo direto, mas, para Roberto, soou como uma porta se abrindo. Cachoeiro continuava pequena, mas, dentro dele, algo crescia. A tragédia não o havia quebrado. Tinha-o empurrado para dentro de si mesmo, onde nasciam as histórias que um dia o Brasil inteiro aprenderia a cantar. Naquele quarto simples, com uma perna a menos e um sonho intacto, começava a jornada de alguém que ainda não era rei, mas já carregava a coroa invisível da resistência. A adolescência chegou sem pedir licença, trazendo junto o peso da diferença. Roberto já andava melhor com a prótese, mas o corpo nunca deixava esquecer. Havia dias bons, havia dias difíceis. E havia aqueles em que o espelho parecia um inimigo silencioso. Na rua, os olhares continuavam, alguns curiosos, outros cruéis. Nenhum neutro. Roberto aprendeu cedo a baixar a cabeça não por vergonha, mas para seguir em frente. Foi nessa fase que a música deixou de ser apenas refúgio, e passou a ser necessidade. O rádio era seu companheiro fiel. Elvis Presley, João Gilberto, boleros, canções românticas que falavam de sentimentos profundos. Roberto não apenas ouvia, ele estudava. Prestava atenção na forma de cantar, na emoção, nas pausas. Cantava junto, repetia, errava, tentava de novo. Esse menino canta com o coração, comentou um vizinho, ao ouvi-lo em uma reunião simples da família.
Não era elogio vazio, era constatação. Aos poucos, Roberto começou a se apresentar em pequenos programas de rádio locais. Nada grandioso, um microfone simples, um estúdio improvisado, um operador entediado. Mas, quando ele cantava, algo mudava no ar. A limitação física desaparecia, restava apenas a voz firme, carregada de sentimento. Mesmo assim, o conflito interno persistia. Quem vai querer ouvir um cantor assim? Perguntou certa vez a mãe, num desabafo contido. Ela não respondeu de imediato, apenas segurou o rosto do filho com delicadeza. Quem sente de verdade, sempre encontra quem escute. A frase ficou. A decisão de sair de Cachoeiro não foi fácil. Deixar a cidade significava abandonar o pouco que era seguro para apostar em algo incerto. O Rio de Janeiro surgia como promessa e ameaça ao mesmo tempo. Grande demais, rápido demais, cruel demais com quem chegava sem nome. Mas Roberto foi. Chegou jovem, com poucos contatos, dinheiro curto e um sonho que já tinha sobrevivido a algo muito maior que rejeição, a própria dor. Dormiu em pensões simples, enfrentou portas fechadas, ouviu mais não do que qualquer iniciante gostaria. Volta para casa, aconselhavam alguns. Isso não é para você. Ele ouvia, mas não obedecia. Cada negativa parecia confirmar algo dentro dele. Se não fosse possível, não doeria tanto tentar. Os primeiros discos não fizeram sucesso. As rádios tocavam pouco. O público ainda não reconhecia aquela voz como algo diferente. Roberto chegou a pensar em desistir. Não por fraqueza, mas por exaustão. Foi então que algo mudou. Ele percebeu que não precisava imitar ninguém. Não precisava esconder sua história. A dor que tentou silenciar por anos podia ser justamente o que tornava sua música verdadeira. Ele passou a cantar como sentia, simples, direto, emocional. E, aos poucos, o público começou a responder. Não era fama ainda, mas era reconhecimento. A voz de Roberto carregava algo que muitos sentiam e poucos sabiam dizer. Amor contido, fragilidade, força silenciosa. Ele não cantava para impressionar, cantava para alcançar. E isso começa sempre devagar. Enquanto o Brasil mudava, enquanto a juventude buscava novos ídolos, Roberto seguia firme, construindo algo que não dependia de modismos. Ele não corria, ele resistia. Mal sabia que a grande virada, aquela que mudaria tudo, estava mais próxima do que imaginava, e que, até o capítulo 3, o país inteiro aprenderia a reconhecê-lo não pela perna que perdeu, mas pela voz que nunca deixou de crescer. O começo dos anos 60 trouxe uma inquietação diferente para o país. O rádio ainda mandava, a televisão engatinhava, e a juventude brasileira começava a buscar vozes que falassem diretamente com ela. O mundo mudava rápido e a música precisava acompanhar. Roberto sentia isso. Estava ali, no meio do caminho entre insistir ou desaparecer. Os discos anteriores tinham passado quase despercebidos. As contas continuavam chegando. A dúvida, silenciosa, se sentava ao lado dele todas as noites. Não era medo de fracassar, era o cansaço de resistir por tanto tempo. Foi nesse momento que surgiu um encontro decisivo. Um grupo de jovens músicos, inquietos como ele, também buscava algo novo. Eles não queriam apenas repetir o que já existia. Queriam barulho, atitude, identidade. As conversas eram longas, cheias de discordâncias, ideias atravessadas, sonhos grandes demais para apartamentos pequenos. A gente precisa cantar como vive, disse Roberto certa noite, sem pedir desculpa. Aquilo não era apenas uma frase, era uma virada interna. Ele passou a assumir o palco de outro jeito. Não escondia mais a prótese, não tentava parecer alguém que não era. Subia, cantava, olhava nos olhos. A voz vinha carregada de algo que não se ensina, verdade. Quando a televisão entrou em cena, tudo acelerou. Um programa jovem, cheio de energia, cores e gritos, abriu espaço para aquela nova geração. Roberto apareceu ali não como coadjuvante, mas como centro. A câmera o enquadrava, o público reagia, e algo inédito acontecia. O país inteiro começava a reconhecer aquele rosto, aquela voz, aquele jeito. As músicas falavam de amor, mas não de um amor distante ou idealizado. Falavam de espera, de medo de perder, de intensidade juvenil. O Brasil se enxergava ali. Nas ruas, as pessoas comentavam. Nas escolas, os jovens cantavam.
Nas casas, os pais observavam com curiosidade. Roberto não era apenas um cantor em ascensão, ele se tornava um símbolo. E, pela primeira vez, sua limitação física deixava de ser assunto. Não porque tinha desaparecido, mas porque tinha sido superada no olhar coletivo. As pessoas não viam o que faltava, viam o que transbordava. Houve críticas. Sempre há. Diziam que era exagero, que era passageiro, que aquela juventude logo se cansaria. Roberto ouvia tudo com a mesma postura de sempre: silêncio e trabalho. Isso pode acabar amanhã, disse alguém dos bastidores, tentando alertá-lo. Ele respondeu, com calma: então eu canto como se fosse a última vez. O sucesso veio rápido, mas não foi vazio. Cada aplauso parecia carregar anos de espera. Cada disco vendido trazia junto a lembrança do hospital, do trem, do quarto silencioso da infância. Ele não comemorava com euforia. Comemorava com gratidão. Naquele período, o apelido começou a circular. Primeiro como brincadeira, depois como certeza. Esse aí é o rei. Roberto fingia não ouvir. Mas, no fundo, entendia. Não se tratava de poder. Era permanência. Era conexão. Era alguém que não havia sido interrompido nem pela dor, nem pela descrença. Até ali, o Brasil tinha conhecido o cantor. A partir dali, começava a reconhecer o rei. Mas o trono verdadeiro ainda não estava completo, porque o maior teste da grandeza não é a ascensão, é a capacidade de permanecer humano, quando o mundo inteiro te aplaude. E isso, Roberto ainda teria que provar. A fama não chegou pedindo licença. Entrou arrombando portas, ocupando agendas, mudando rotinas. Roberto já não caminhava pelas ruas sem ser reconhecido. Onde antes havia anonimato, agora havia gritos, pedidos de autógrafo, olhares que o seguiam por todos os lados. O sucesso era real. Os discos vendiam. Os programas disputavam sua presença. Os shows lotavam. O Brasil inteiro cantava suas músicas como se fossem próprias. Mas, por trás do brilho, algo começava a pesar. A rotina era exaustiva. Viagens intermináveis, palcos improvisados, entrevistas repetidas. O corpo sentia. A prótese machucava após horas em pé. As dores antigas voltavam, silenciosas, cobrando o preço de cada aplauso. Você precisa descansar, alertava alguém da equipe. Roberto ouvia, mas seguia. Não por ambição cega, por medo de perder tudo o que havia conquistado com tanto esforço. O amor do público era intenso e exigente. Com o sucesso, vieram também as expectativas. Esperavam que ele fosse sempre o mesmo, sempre disponível, sempre forte. Poucos imaginavam o peso psicológico de sustentar um personagem público, enquanto, por dentro, ainda existia o menino que acordava assustado lembrando do acidente. Havia noites em que ele se sentava sozinho no quarto de hotel, ainda vestido para o show, olhando para o nada. Valeu a pena? Perguntava-se, em silêncio. A resposta nunca era simples. Ele sentia gratidão, sentia orgulho, mas também sentia solidão. A fama aproxima multidões e afasta intimidades. Poucos conheciam o homem por trás da voz. Muitos se sentiam donos dele. Mesmo assim, Roberto não endureceu. No palco, continuava cantando como no começo, sem ironia, sem cinismo. Cada música era entregue como se fosse confissão. Talvez por isso o público não se afastasse. Pelo contrário, se reconhecia ainda mais. A figura do rei se consolidava, não por marketing apenas, mas por constância. Roberto não desapareceu, não se perdeu. Não se deixou consumir por excessos que derrubaram tantos outros. Ele escolheu o caminho mais difícil, permanecer inteiro. Você não precisa provar nada para ninguém, disse-lhe um amigo próximo certa vez. Roberto pensou por alguns segundos antes de responder: eu preciso provar para mim. Essa frase resumia tudo. Enquanto o país atravessava mudanças políticas, sociais e culturais, Roberto se tornava uma espécie de trilha sonora emocional. Suas músicas estavam nos rádios, nos lares, nas despedidas, nos reencontros. Ele cantava o que o Brasil sentia, mesmo quando o Brasil não sabia explicar. E ali estava o paradoxo: quanto maior ele se tornava, mais simples precisava ser para não se perder. A coroa pesava, mas ele a sustentava em silêncio. Ainda assim, a vida guardava um último teste. Um momento em que o passado, a dor e a fama se encontrariam não para derrubá-lo, mas para definir, de vez, porque ele nunca deixou de ser rei.
Esse momento se aproximava. Com o passar dos anos, Roberto aprendeu que o sucesso não elimina a dor, apenas a torna menos visível. Enquanto o país o aplaudia, a vida seguia acontecendo longe dos palcos, com suas perdas inevitáveis e seus silêncios difíceis de atravessar. Ele perdeu amigos, perdeu referências, viu pessoas importantes partirem sem aviso, deixando cadeiras vazias que nenhum aplauso conseguia preencher. Cada ausência trazia de volta a lembrança antiga do hospital, do quarto branco, do medo infantil. A dor mudava de forma, mas nunca desaparecia completamente. Foi nesse período que Roberto começou a cantar diferente, não mais com urgência juvenil, mas com profundidade. As músicas ganharam pausas mais longas, palavras mais simples, sentimentos mais densos. Ele não precisava explicar o que sentia, bastava cantar, e quem ouvia entendia. Parece que ele está falando comigo, diziam muitos. E estava. A imagem pública permanecia impecável, mas por dentro ele vivia um processo silencioso de aceitação. Aceitação da própria história, da perna que perdeu, do tempo que passou, do que não voltaria mais. Em entrevistas, evitava falar do acidente. Não por vergonha, mas porque já não era ferida aberta. Era parte do corpo emocional que o sustentava. Aquilo me ensinou a parar, confidenciou certa vez alguém próximo, a ouvir, a respeitar o tempo. Essa maturidade se refletia nos palcos. Roberto já não corria, caminhava com calma, olhava o público com atenção quase individual, cantava como quem conversa, e o público acompanhava. Jovens que não tinham vivido o início de sua carreira, aprendiam suas músicas pelos pais. Casais se formavam ao som de suas canções. Despedidas eram embaladas por sua voz. Roberto havia deixado de ser apenas artista, tornara-se presença constante na vida emocional do país. Houve momentos em que ele pensou em parar, em reduzir o ritmo, em se afastar. Mas algo sempre o puxava de volta, não a vaidade, mas a responsabilidade silenciosa de quem sabe que sua voz ainda serve de abrigo para muita gente. Enquanto fizer sentido, eu continuo, disse a si mesmo, e fazia. A dor que um dia quase o paralisou agora o sustentava, não como peso, mas como raiz. Ele não precisava mais provar força. Sua permanência era a prova. Naquele ponto da história, o Brasil já não discutia se Roberto era o rei. Isso tinha sido resolvido pelo tempo. A pergunta agora era outra: como alguém permanece humano depois de tanto? A resposta estava no que ainda viria. Porque o último ato da grandeza não está no auge, está na forma como se chega ao final sem perder a essência. E Roberto ainda teria a chance de mostrar isso. O tempo, que um dia parecia inimigo, passou a trabalhar a favor de Roberto. Já não havia a urgência de provar talento, nem a necessidade de disputar espaço. O espaço já era dele, construído com constância, respeito e uma entrega que nunca se tornou automática. Os palcos mudaram, as luzes ficaram mais suaves, o ritmo dos shows, mais humano. Roberto passou a escolher melhor quando canta, onde cantar e por que cantar. Não era retirada, era consciência. O corpo pedia cuidado, a prótese exigia atenção, as dores apareciam sem aviso. Mas, ao contrário do passado, ele não brigava mais com isso. Ajustava o passo, respirava fundo e seguia. Aprendi que não preciso correr, disse certa vez, com serenidade. O que é verdadeiro chega. Essa frase explicava tudo. O público também mudou. Agora havia gerações diferentes dividindo o mesmo espaço. Avós, filhos e netos cantando juntos letras que atravessaram décadas. Roberto observava aquilo do palco com um olhar emocionado, quase silencioso. Ali estava a resposta. Não era sobre números. Não era sobre moda. Era sobre permanência emocional. Cada música funcionava como uma ponte entre tempos diferentes. Pessoas que nunca se encontrariam fora dali dividiam o mesmo sentimento por alguns minutos. E ele era o fio condutor. Nos bastidores, Roberto era discreto. Sempre foi. Não se deixava contaminar por disputas nem por egos inflados. Tratava técnicos, músicos e funcionários com o mesmo respeito. Talvez porque soubesse, desde cedo, o que era estar vulnerável. Todo mundo tem uma história que não aparece, dizia. E ele respeitava isso. A mídia ainda tentava provocar, relembrar o acidente, buscar drama onde já havia superação. Roberto respondia com calma, sem negar o passado, mas sem viver preso a ele.
Aquilo me trouxe até aqui, afirmava. Não tenho o que reclamar. Não era discurso ensaiado, era verdade amadurecida. Quando subia ao palco e a primeira nota ecoava, o silêncio se espalhava. Um silêncio de atenção, não de expectativa vazia. As pessoas sabiam o que iam sentir, e queriam sentir de novo. O menino de Cachoeiro, que um dia perdeu parte da perna, agora sustentava multidões com a própria voz. Não por pena, não por insistência, mas por conexão. O tempo havia feito sua parte. Agora, faltava apenas o último gesto dessa história. A compreensão final do porquê ele não foi apenas um grande cantor, mas algo maior que o próprio título de rei. Chegar ao fim não significou parar. Para Roberto, significou compreender. O tempo havia passado, o corpo tinha mudado, o mundo já não era o mesmo, mas algo permanecia intacto, a relação silenciosa entre ele e quem o escutava. Naquela noite, antes de subir ao palco, Roberto ficou alguns minutos sozinho no camarim. O figurino estava pronto. A luz do espelho refletia um rosto marcado pelo tempo, não pelo cansaço, mas pela vida. Ele ajustou a prótese com calma, como quem executa um gesto antigo, íntimo, já incorporado ao corpo. Respirou fundo. Ali não havia drama. Havia gratidão. Quando caminhou até o palco, o público se levantou, não por obrigação, mas por reconhecimento. O aplauso veio forte, longo, quase respeitoso. Não era euforia juvenil, era algo mais profundo, como quem agradece por alguém ter ficado quando poderia ter ido embora. Roberto começou a cantar. E, como sempre, o tempo pareceu diminuir. Pessoas fecharam os olhos. Outras se deram as mãos. Algumas choraram sem saber exatamente por quê. Não era nostalgia apenas, era identificação. Cada um ali carregava suas próprias perdas, suas próprias dores, seus próprios acidentes invisíveis. A voz de Roberto não apagava essas marcas. Ela as acolhia. Em determinado momento, ele parou, olhou a plateia em silêncio. O aplauso cessou devagar, como se todos entendessem que aquele instante não precisava de som. A vida não foi leve comigo, disse, com voz baixa. Mas foi justa. Não explicou, não precisou, porque todos sabiam. Aquele homem não tinha sido poupado da dor. Ele tinha atravessado a dor. E, ao fazer isso em público, ensinou gerações a atravessarem também. O menino que perdeu a perna não se tornou grande apesar disso. Tornou-se grande com isso. Ao final do show, Roberto saiu do palco como sempre, discreto, sem acenos longos, sem discursos grandiosos. Não precisava reafirmar nada. Seu legado já estava espalhado em rádios antigos, em memórias de família, em histórias de amor, em despedidas silenciosas. O Brasil não o chamava de rei por exagero. Chamava porque ele permaneceu humano, permaneceu verdadeiro, permaneceu quando muitos caíram. E talvez esse seja o verdadeiro trono, não o da fama, mas o da constância. A história de Roberto Koolaus não é sobre perder uma perna. É sobre nunca ter perdido o caminho.